Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 24. Muito bem, o texto é um pouco longo, né? São 27 versículos, nós iremos trabalhar o capítulo todo, 24, mas eu vou fazer a leitura apenas até o verso 9. E aí no decorrer da exposição nós vamos caminhando sobre os versos, tá bom? Atos 24, verso 1 diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciões, e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Amém. Poder assentar. Irmãos, como nós falamos, o livro de Atos, ele está chegando na sua reta final. E nesses últimos capítulos e até o final, o livro de Atos, ele não vai mais nos apresentar o apóstolo Paulo, tal como nós vimos, né? No decorrer de todo o livro de Atos, aquele missionário que abria frentes, que desbravava lugares e cidades, plantando igrejas em lugares difíceis, em ambientes inóspitos. Mas agora o livro de Atos começa a apresentar o apóstolo Paulo como aquele que sofre por causa do Evangelho, que sofre porque é fiel ao Evangelho, porque prega o Evangelho e porque ele fala a verdade sem bajulação, sem interesse de agradar a homens, mas somente com o desejo de cumprir o seu ministério. É por essas razões que ele está sofrendo. Então, até aqui é isso que nós vemos, né? Nessa parte final do livro de Atos, que Paulo agora enfrenta, tal como o Espírito alertou algumas vezes nos capítulos atrás. Paulo está algemado. Paulo está ferido talvez dos açoites, dos socos e pontapés que ele levou quando ele foi tirado do templo de Jerusalém. Ele estava sendo linchado antes que Cláudio Lísias com os seus homens o interrompessem aquele linchamento, né? Paulo está acusado diante dessas autoridades e ele está sendo perseguido pelos judeus. Esse é o cenário que nós temos no contexto amplo, né, desses capítulos finais do livro de Atos. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo de número 24, fazendo uma conexão com o capítulo 23, o que nós vemos é que os judeus, eles estão completamente determinados, cheios de conspiração, eles estão totalmente empenhados, eles até fizeram votos no capítulo anterior, que eles não iriam se alimentar enquanto eles não tirassem a vida do apóstolo Paulo. Veja a tamanha determinação do coração desses homens no desejo de matar Paulo. Eles manipulam, eles fazem esquemas, e isso não muda no capítulo 4, porque mais uma vez, nesse discurso de um tribunal, quando eles colocam esse Tértulo, esse orador, como uma espécie de advogado, todo o desempenho, todo o seu discurso, toda a sua maneira de lidar com o governador Félix, toda a sua maneira de acusarem Paulo, as coisas que eles dizem, o que nós vemos? Mais mentiras, mais manipulações, mais injustiças diante desse homem que Deus escolheu para disseminar o Evangelho. É isso que nós vemos.
Mas de maneira geral, quando nós chegamos no capítulo 24, o que fica mais uma vez evidente, que o que está acontecendo no capítulo 24 não é apenas um julgamento jurídico, não é apenas uma perseguição de homens que pensam diferente de Paulo, como se houvesse uma disputa teológica ou religiosa. O que nós vemos, na verdade, no capítulo 24, é um cenário que reflete a verdade do mundo como um todo, e de toda a Escritura, onde nós vemos dois mundos se chocando, onde nós vemos duas coisas que entram em conflito: o reino de Deus e esse mundo corrompido. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho e a mentira, que travam, parece que batalhas, onde elas estão frequentemente em conflitos. É isso que está acontecendo no capítulo 4. Na verdade, se nós pudéssemos falar em uma única frase, o que está acontecendo aqui é que a verdade de Deus está no banco dos réus. Então a verdade de Deus está sendo julgado por um governador corrupto, por judeus corruptos. E Paulo, homem que é inocente, e prova, por A mais B, a sua inocência, a inconsistência de todo esse julgamento, e nós veremos isso nos seus argumentos. Ele está ali como um homem fiel e verdadeiro, defendendo a verdade do Evangelho como a verdade de Deus. E é isso que nós veremos nessa noite. Do capítulo 24, nós temos, em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 9, nós temos as acusações que eles vão se levantar contra a verdade, onde nós vemos toda a mentira organizada contra a verdade. Dos versos 10 ao verso 23, nós temos o discurso de defesa de Paulo, quando um homem piedoso e de consciência limpa, ele fala de maneira tranquila a verdade dos fatos que ele vivenciou nos episódios anteriores. E por último, dos versos 24 em diante, na verdade dos versos 22, eu falei errado, desculpe, dos versos 22 até o verso 27, nós temos ali esse julgamento, ele sendo adiado, porque depois de Paulo apresentar todas as coisas, e é isso que fica muito claro, a pregação, o Evangelho, ele traz um certo alarme, um certo susto para Félix, e isso faz com que ele adie o julgamento, né? O Evangelho traz um certo receio, um certo medo, mas ele não se posiciona no Evangelho, ele permanece no seu pecado. É isso que nós vamos observar nessa noite. Então, em primeiro lugar, vejamos aí do verso 1 ao 9, as acusações, né? A mentira que estava organizada contra a verdade. No verso 1, notem comigo que Lucas registra quem são os acusadores do apóstolo Paulo nesse ambiente de julgamento. Primeira coisa que Lucas nos conta é que o sumo sacerdote Ananias, ele foi até Cesareia com alguns anciões e com um orador chamado Tértulo, organizados para fazerem então as suas acusações, para obterem o seu objetivo de tirarem a vida do apóstolo Paulo, para julgarem Paulo conforme as suas leis, né? E quem era Ananias? O próprio texto diz, ele é o sumo sacerdote, ele era o líder mais alto do judaísmo, né? Entre aspas, o cargo mais elevado, o sumo sacerdote, era aquele que anualmente, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios a Deus, e que quando Deus não aceitava esse sacrifício, nós já falamos isso muitas vezes, né? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote poderia morrer dentro daquele ambiente. Mas Lucas também registra lá nos Evangelhos, né, que eles chegaram a ter 2 sumos sacerdotes, onde os líderes espirituais estavam de fato corrompidos na sua religião. Então esse homem é o homem que está aqui para fazer acusações contra Paulo, o principal líder do judaísmo, representando o judaísmo. Em segundo lugar, Lucas nos apresenta um homem chamado Tértulo. Nós não sabemos muito sobre ele, mas o que nós claramente percebemos aqui é que esse Tértulo, ele foi uma espécie de arauto, de um advogado, de um orador, que foi contratado pelos judeus para defender a causa dos judeus e fazer as suas acusações. E provavelmente ele foi contratado porque ele era muito habilidoso nesse tipo de discurso.
talvez um dos melhores do seu tempo para fazer acusações, e nós percebemos essa habilidade no seu discurso. Nós percebemos o seu traquejo na hora de falar com o governador, na hora de falar ao coração do governador, na hora de tentar ganhar a sua gentileza, a sua simpatia, atrair o governador para a causa pessoal dos judeus. Nós percebemos isso no discurso de Tértulo. E aí nós temos esses dois homens que são apresentados juntamente com os anciões, outros líderes de Israel. E também nós temos, no verso 9, no desfecho dessas acusações, uma espécie de bônus depois do discurso, falando que esses homens, eles foram apoiados pelos judeus, em sua grande maioria, também confirmando as acusações que foram feitas. Então a segunda coisa que nós observamos também nesse discurso de acusação, é a maneira como Tértulo se porta. Vejam aí, do verso 2 até o verso 4, Tértulo vai se dirigir a Félix, o governador da província da Judéia. Naquele tempo, só um breve comentário sobre isso. Haviam governadores que representavam Roma nas províncias, e eles eram responsáveis por manter a paz. Eles eram responsáveis por manter Roma conquistando espaço, governando corretamente, e acima desse governador Félix, cujo Cláudio Lísias enviou o caso de Paulo, porque era um caso complicado para ele, ele já envia para Félix resolver, então ele manda para uma patente maior. Depois do governador Félix, você teria o Senado e talvez o próprio imperador de Roma para decidir esse tipo de situações. Era como se fossem instâncias. E aqui nesse momento, Paulo está diante de um homem que poderia pôr fim a esse caso. Poderia encerrar o assunto, ou condenando Paulo, ou deixando Paulo em liberdade, né? Mas nenhuma das coisas vai acontecer, né? Paulo vai ser cozinhado por 2 anos esperando o encerramento desse julgamento. Mas vamos às palavras de Tértulo. Veja do verso 2 ao verso 4. Tértulo vai usar da sua capacidade retórica para tentar ganhar o coração de Félix. Ele quer manipular, por assim dizer, o juiz que vai julgar a causa. Veja como ele se porta, né? Os estudiosos falam que a maneira como ele faz esse discurso, só fazendo um comentário também de tudo aquilo que ele fala, era chamado de captação de benevolência. Toda essa bajulação, né? No linguajar popular, essa encheção de saco, né? Um puxa-saco, na verdade, um puxa-saco. Tértulo foi um puxa-saco aqui. Ele ficou lá enchendo linguiça, falando um monte de baboseiras que não eram verdades sobre Félix, para tentar ganhar o favor desse homem. Era uma captação de benevolência, ele queria conquistar Félix. Veja as artimanhas do seu discurso. Vejam as coisas que Tértulo diz sobre ele. Primeira coisa que Tértulo diz sobre ele, falou assim: tu és potente, Félix, você tem poder, tu és excelentíssimo. Na tradução Ara, a ideia é potentíssimo. Ele reconhece que Félix era aquele que detinha poder para fazer aquilo que ele quisesse. A segunda coisa que Tértulo também fala, ele vai dizer aí sobre a estabilidade que Félix trouxe para todas as pessoas que estavam debaixo do seu governo, tendo nós desfrutado de paz perene. Isso era uma coisa importante para os romanos, governarem sem caos, governarem sem motins. É por isso que no meio das acusações, uma das coisas que eles querem falar sobre Paulo era que Paulo era um agitador, que Paulo era uma pessoa que era líder de uma facção, que gerava caos na sociedade. Por que eles faziam isso? Por que eles fizeram essa acusação contra Paulo? Porque isso ia de acordo com o conflito de interesse dos romanos. Se Félix abraça essas acusações, ele ia ter um motivo não só por causa dos judeus, mas por causa de Roma, para ele poder condenar o apóstolo Paulo à morte, juntamente com aquilo que eles desejavam. Outras coisas rapidamente, eles reconhecem que Félix, ele foi um governador providente, ele fala da provisão por seu providente cuidado. É a ideia de que Félix provinha todas as coisas que o povo queria. Não somente isso, ele fala que Félix era como se fosse um governador altruísta. Porque veja, como que ele diz sobre Félix? Ele diz assim: você fez notáveis reformas em benefícios deste povo. Era como se Félix governasse,
não pensando nos seus próprios interesses, não pensando nos interesses de Roma, mas governasse pensando sempre no bem do povo, o que deveria ser. Mas na maioria das vezes, não só nos tempos de Paulo, mas também nos dias de hoje, o que nós vemos? Que aqueles que querem governar, aqueles que querem estar à frente do povo, eles querem fazer em seus próprios benefícios. E Félix não era diferente. Sabe por que isso aqui é mentira? Sabe por que é mentira? Quando você olha para o final do capítulo, Félix cozinha Paulo, 2 anos preso, embora ele tenha sido tratado com gentileza. E o texto encerra dizendo, porque ele queria propina. Ele queria que Paulo pagasse ele para que ele fosse liberto. E Paulo não faz isso. Paulo não se vende. Paulo não cede à pressão. Ele falou assim, eu vou continuar preso, mas eu não vou me corromper. Então era isso que Félix no final queria. Ele só fazia por causa dos seus próprios interesses. Tudo que Tértulo está falando aqui é mentira. É mentira. Por isso não são elogios sinceros, são bajulação. Isso aqui é adulação. É uma pessoa falando mentiras. Entre outras coisas, ele fala que Félix é generoso. Ele fala que Félix é bondoso e imparcial, quando ele vai dizer para Félix julgar todas as coisas, ouvi-los. E aqui nós temos uma aplicação sobre bajulação. A bajulação na Bíblia, ela é demonstrada como um pecado de raiz na mentira, e no ego, e na prática da maldade. A bajulação é a prática de elogiar uma pessoa excessivamente, além da conta, com o objetivo de ganhar vantagens ou favores. Então, não é um elogio porque você quer que aquela pessoa ela seja encorajada. Porque os elogios, conforme diz o livro, elogios que edificam, elogios têm que ser coisas que você diz para as pessoas, para que elas sejam encorajadas a permanecerem naquele caminho da virtude. O que Tértulo faz aqui não é isso. Ele faz elogios, bajulações, porque no final ele só quer alcançar o seu próprio interesse e objetivo. Ele quer que Paulo morra, assim como era do interesse dos judeus. Nós vemos em muitas partes das escrituras que os bajuladores eles estavam presentes, fazendo coisas para alcançar os seus interesses. Por exemplo, Jesus, ele enfrenta bajuladores em Mateus capítulo 22. Os fariseus, a fim de tramarem e jogarem uma isca para que ele caísse na armadilha, eles dizem assim, mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro. Eles não criam nessas coisas, mas eles vêm adular Jesus, para tirar alguma coisa de Jesus, uma confissão, alguma coisa para acusarem Jesus. De outra sorte, há muitos exemplos na escritura, mas de outra sorte, não só a bajulação de uma pessoa, mas você pode encontrar pessoas que bajulam muitas pessoas, como por exemplo Absalão. Absalão, a fim de conquistar o favor do reino, para usurpar o trono do seu pai, ele ficava na porta da cidade, falando assim, quem dera eu fosse o juiz, para que eu pudesse julgar a sua causa, e eu pudesse fazer justiça para o povo, eu iria fazer justiça. E aí, em 2 Samuel capítulo 15, o que a Bíblia diz? Que Absalão conquistou o coração das pessoas. Ele ganhou a empatia das pessoas, porque ele foi um bajulador. Bajulador. A bajulação ela não é vista com bons olhos nas escrituras. Ela fundamenta-se em falsidade e mentira, em egoísmo e ganho pessoal. Quantos versículos nós temos falando dos bajuladores? Muitos versículos. Provérbios está cheio de versículos que falam de bajuladores. Judas vai falar que os falsos profetas eles são bajuladores. Eles falam aquilo que as pessoas gostam de ouvir, em contraste com aqueles pregadores que eram fiéis, que pregavam aquilo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, não querem. E ela é baseada na mentira. E no final das contas, bajular é exercer um comportamento semelhante ao de Satanás. Porque desde o princípio, desde o Éden, desde o primeiro casal, o que Satanás fez foi aparecer no Éden com mentiras, com falsidades, com distorção, com bajulação, com disfarce, para levar Adão e Eva ao pecado.
E aí, depois dessas coisas, o que nós temos desse discurso de bajulação? Nós temos as acusações que vão vir do verso 5 ao 9. Ele vai fundamentar as suas acusações em quê? A primeira coisa que ele fundamenta, veja aí no verso 5. Ele usa de artifícios também retóricos para influenciar a decisão do juiz. Ele falou assim: olha, o juiz, o governador Félix, nós já verificamos. A primeira coisa que ele diz, assim, ó, o que eu vou dizer agora já foi verificado, já está certo. O que eu vou dizer agora é uma verdade, isso é uma verdade irrefutável. Para falar o quê? Que eles já fizeram uma investigação sobre Paulo. A segunda coisa, ele vai falar assim: nós apenas queríamos cumprir a lei, a nossa lei, julgando ele de acordo com as nossas leis, mas nós fomos impedidos. Nós tentamos fazer justiça, nós não estávamos fazendo nada de errado, nós queríamos fazer o que é certo. Mentira, porque se Cláudio Lísias e os seus soldados não interrompessem lá atrás, Paulo teria sido morto publicamente, sem um julgamento adequado. Também é mentira. Eles agem também com vitimismo. Veja, isso também é recurso de manipulação. Tértulo é um exímio manipulador. O vitimismo é uma ótima ferramenta para manipular a emoção das pessoas. É isso que Tértulo faz. Ele diz assim: não, a maneira como eles foram impedidos, no verso 7, né? Que eles estavam ali querendo fazer o bem, querendo praticar a justiça, mas Cláudio Lísias o impediu com grande violência. Então eles jogam a culpa para o comandante Cláudio Lísias e falam assim: quando a gente ia fazer o certo, o comandante foi lá e nos impediu, sendo violentos. Quando na verdade quem estava sendo violentos eram os judeus. E ele continua: se você interrogar o acusado, você vai poder perceber que aquilo que a gente está falando é verdade. É outra coisa que ele diz. E um bônus ainda no final é que os judeus, um grupo de pessoas que estavam no julgamento, fala assim: isso que Tértulo está falando é verdade. E quais eram as acusações? As acusações eram essas. Primeiro, eles chamam Paulo de peste. Peste, eles dizem: esse homem é uma peste. Ele é alguém nocivo à paz. A ideia de que um homem que está trazendo confusão, caos e espalhando uma doença. Esse é o sentido. De que Paulo era como se fosse uma doença que estava se disseminando na sociedade. A segunda coisa que eles vão dizer é que Paulo era uma espécie de promotor do caos, porque ele era aquele homem que estava influenciando outras pessoas e fazendo com que novas pessoas agissem da mesma maneira que ele. Uma terceira acusação vai dizer que Paulo era líder de um movimento, vai falar que ele era o principal líder da seita dos nazarenos, conforme ele diz. Em quarto lugar, chama Paulo, falando da seita dos nazarenos, essa palavra seita, no grego ela significa aereses, da onde deriva a palavra que nós chamamos de heresia. Então eles chamam Paulo de um líder que estava agindo com uma espécie de facção, uma doutrina, uma aberração, uma distorção da verdade. Paulo era uma espécie desse tipo de homem também para eles. E por último, eles vão dizer assim: olha, ele foi apanhado no flagra, tentando profanar o templo, mas nós o impedimos. Na ocasião em que Paulo foi apanhado, ele estava pagando as ofertas dos homens que fizeram votos do nazireado, e ele estava quieto no templo, mas os judeus da província da Ásia, que ele teve conflito lá em Éfeso, eles foram lá e começaram a gritar e fizeram tumulto e arrastaram Paulo para fora. Também era mentira. Então você percebe que essas foram as acusações. Então aqui nós já temos algumas aplicações para nós. O que nós podemos aprender? Quando nós vemos o apóstolo Paulo, dentro de todo esse contexto, vivendo esse tipo de situação, uma vez que nós sabemos da história, nós vimos os relatos anteriores, Paulo não estava fazendo nenhuma dessas coisas, ele não era nenhuma dessas coisas. Então como que nós podemos extrair lições para nós? A primeira coisa: o mundo sempre vai ver o evangelho como uma ameaça. Essa é a verdade. O mundo nunca vai ver o evangelho,
nunca vai ver o evangelho como uma coisa boa. Entenda isso. O mundo se opõe ao evangelho. O mundo se opõe à palavra de Deus. Na verdade, Tiago, ele chega a ser muito enfático no capítulo 4, que não existe amizade dos cristãos, de Deus, com o mundo. Porque aquele que quer se fazer amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Não há qualquer concessão, não há qualquer unidade, não há qualquer relação dos evangélicos com o mundo, a não ser uma relação de pregação e de confronto da palavra. É isso que fica claro, é isso que fica nítido, o ódio e a manipulação desses homens religiosos que se unem com grandes esforços e mentiras para trazer acusações contra um homem que era inocente. Tudo isso porque eles odeiam a verdade daquilo que Paulo pregava. E se nós fôssemos olhar ao longo de toda a Escritura, quantas vezes nós podemos ver os sofrimentos e as oposições que os servos de Deus, fiéis, sofreram na história da igreja, ou na história do povo de Deus, porque eles pregaram o evangelho e por isso eles foram odiados e perseguidos. Quando nós olhamos para os profetas, o próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Nós poderíamos citar uma lista de homens que sofreram nas mãos do povo de Deus. Jeremias, que angustiado, sofria, pregava o evangelho, lidava com os falsos mestres dos seus dias, ele foi trancado em uma masmorra. O povo muitas vezes quis matar Jeremias, e Jeremias urrava de sofrimento. Como nós podemos ver também, Isaías, conforme diz a tradição, né, a tradição histórica, Isaías foi morto, cerrado ao meio, porque pregou a palavra de Deus. Entre outros profetas que nós podemos citar, Daniel, que sofreu, e muitos outros. O que nós podemos dizer do próprio Cristo? Olhe para o julgamento de Jesus, as inconsistências, as maldades, as mentiras, as injustiças, as manipulações. Cristo jamais pecou, mas foi tratado como um criminoso. E foi morto pelas pessoas, por Roma, pelos judeus. Os apóstolos, o livro de Atos, mostra algumas dessas perseguições. Estevão foi morto, que era um diácono. Pedro, quantas vezes foi preso? João, Paulo, o tempo todo tendo que fugir para preservar a sua vida. Mas nós poderíamos ir adiante, não falar só dos apóstolos, poderíamos ir na época dos pais da igreja, na era pós-apostólica. Quantas perseguições tiveram os cristãos que enfrentar, de Nero, Diocleciano e tantos outros imperadores de Roma, que mataram centenas de cristãos, fizeram dos cristãos entretenimento em arenas com leões, perseguições atrás de perseguições, pastores, presbíteros, pregadores, sendo mortos, porque eles queriam fazer o quê? Pregar o evangelho. Na época da reforma, na pré-reforma, John Wycliffe, John Huss, mortos, condenados pela igreja católica por falarem as verdades das escrituras. Lutero quase foi morto, e quantos outros também foram perseguidos por pregarem a palavra de Deus. Quantas coisas e exemplos nós poderíamos falar aqui, e qual que é a aplicação que fica para nós? Nós poderíamos olhar para a nossa vida hoje e saber de uma coisa importante que nós precisamos estar, uma vez que nós vemos Paulo fazendo e sofrendo essas coisas. Nós precisamos estar prontos para os sofrimentos, para as perseguições, por causa da palavra de Deus. Talvez você não vai ser arrastada em prisões, talvez sim. Talvez você não vai ser assassinado por motins tal como aconteciam, mas você vai sofrer injustiças, porque você é crente. Você vai sofrer calúnias, porque você é crente. Você vai sofrer muitas vezes mentiras, pessoas falando coisas que não são verdades sobre você, porque você é crente. Você vai sofrer inveja, porque você é crente.
E a Bíblia está repleta de exemplos dessas coisas. Paulo mesmo disse que se nós somos servos de Cristo, nós vamos padecer perseguições. E ele trata isso como um privilégio. Na verdade, a Escritura, ela chega e além do alerta. Pedro vai dizer, quando Pedro escreve para um grupo de crentes que estavam sofrendo muitas perseguições, ele diz assim em 1 Pedro capítulo 2, verso 1, para isso mesmo é que vocês foram chamados, para sofrer, pelo Evangelho, porque Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos. Então o sofrimento para o cristão, a perseguição, a oposição à sua fé, ela é uma vocação. Nós fomos chamados para se identificar com o Senhor através dos nossos sofrimentos. Permita-me fazer uma ilustração, sem citar nomes. Essa semana, nós estávamos fazendo entrevistas na classe de batismo. E eu estava entrevistando um adolescente, um desses candidatos. E no meio da entrevista, eu percebi na resposta dele uma mistura de tristeza, mas de alegria e de conforto. Eu falei assim, só um crente para passar por isso. Não tem como passar por essas coisas se não for um cristão. Sentir tristeza, alegria e conforto ao mesmo tempo. É uma experiência agridoce da fé cristã. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque quando eu estava falando para ele, para aquela pessoa, eu falei assim, olha, como que você vive a sua fé no dia a dia? Como que os seus amigos veem você? Aí ele, entre essas e outras perguntas, ele falou assim, olha, alguns amigos meus, eles me excluem às vezes. Eles se afastaram de mim. E ele começou a chorar na entrevista. E ele estava triste, porque ele perdeu amigos. E ele ficou chateado com isso. E aí eu pude perceber essa tristeza, mas ao mesmo tempo ele estava feliz, porque ele estava seguindo a Cristo. Ele estava sendo obediente ao Senhor. E aí eu falava assim, isso te entristece? Aí ele falou assim, um pouco, mas te deixa feliz pelo fato de que você está obedecendo a Deus? Aí ele falou assim, sim, eu fico feliz. Então você percebe que muitas vezes o crente, e não precisa ser um adulto, começa com as crianças, começa com os adolescentes. Eles sofrem represálias nas escolas, pelo simples fato deles serem cristãos, deles não aceitarem viver propostas, convites, que eles sabem que não é correto. E isso acontece conosco. Perdemos amigos, as pessoas chacotam, as pessoas muitas vezes tiram os crentes por fanáticos, mas no final, isso é uma forma de oposição à fé. Ajudemos os nossos filhos, verifiquemos, se os nossos filhos estão passando por isso, para que a gente ajude eles a lidar com essas coisas. Mas em segundo lugar, o que nós vemos do verso 10 em diante, até o verso 21, é que agora o apóstolo Paulo vai fazer a sua defesa. Quantas acusações, Olha a maneira como esse orador, esse Tértulo falou aos homens. Agora nós vamos ouvir o apóstolo Paulo. E aí então, no verso 10, o que nós temos? O governador, ele faz um sinal, talvez com a cabeça, talvez com a mão, talvez ele aponte para Paulo e fale assim, fale aí, o que é incomum. Porque Félix, ele poderia fazer o quê? Submeter Paulo agora a um interrogatório. Começar a fazer perguntas para verificar se as acusações eram verdadeiras. Mas Félix não caiu na armadilha de Tértulo e falou assim, eu ouvi você, agora eu quero ouvir o acusado. Paulo, fale o que você tem para dizer. E Paulo começa a falar. E ele faz então a sua defesa. Mas o que chama a atenção, irmãos, em primeiro lugar, não é o que Paulo faz.
Não é o que ele diz já de primeira mão, mas é o que ele não faz. Porque se por um lado Tértulo, ele gasta um bom tempo com bajulações, Paulo não faz um teatro. Paulo não manipula emocionalmente. Paulo não bajula, mas ele fala de maneira tranquila e serena aquilo que ele acredita e aquilo que ele viveu. Com exceção dessa primeira palavra que está aí no verso 10, parece que é uma bajulação, mas ele só se dirige a um governante de maneira respeitosa. É diferente, ele não faz bajulação. Ele só diz assim, olha, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, eu me sinto à vontade para me defender. Então percebam a diferença, o contraste entre a maneira que Tértulo fala e a maneira como Paulo fala com autoridade. Ele não está buscando o favor de homens. Ele confia que Deus cuida dele, que Deus julga a causa dele. Ele só diz assim, olha, uma vez que o Senhor é juiz aqui há muito tempo, eu estou muito à vontade, eu estou tranquilo para poder fazer a minha defesa. E aí ele começa. E quando ele vai fazer, a primeira coisa que ele faz, dos versos 10 ao verso 13, Paulo vai fazer o quê? Uma contestação das acusações. Paulo vai contestar essas acusações e refutar com postura, com decência, as palavras indicando quem ele na verdade era, de acordo com aquilo que ele ouviu. Primeira coisa que Paulo faz questão de mostrar para nós, quando ele vai falar de si mesmo, é que ele era um homem de honra e de respeito, pela própria maneira que ele se conduz na sua maneira de falar. Tértulo, fazendo aqui mais um contraste, ele usou palavras bonitas para sustentar uma mentira. Paulo, ele usa palavras simples para defender a verdade. Paulo, ele fala com sinceridade. Tértulo busca somente os seus próprios interesses. Paulo fala a verdade, Tértulo usa de exagero. Paulo é respeitoso, Tértulo faz manipulação. Paulo tem um objetivo, buscar a edificação dos santos. Tértulo só quer conquistar vantagem. Essas coisas ficam muito claras em contraste entre esses dois homens. Quando esses homens fazem acusações contra Paulo, Paulo responde uma das coisas importantes, falando assim, olha, que ele era na verdade um homem que adorava a Deus, fazendo um contraste com a ideia de que ele era um perturbador. O que Paulo vai dizer? Veja os versículos. Ele diz assim, o Senhor mesmo pode verificar, a autoridade, Senhor juiz, que não se passaram mais de 12 dias, desde que eu fui a Jerusalém para adorar a Deus. Então Paulo fala que o objetivo da sua visita não foi evangelizar, e ele não evangelizou. Não foi evangelizar, mas foi adorar a Deus, na qual ele estava realmente fazendo. Ele estava adorando a Deus, mostrando que ele não teve tempo, nem intenção de gerar motins. É a primeira refutação da acusação. Falou assim, olha, isso que eles estão falando, que eu fui pego fazendo isso, aquilo, isso é mentira. E aí então depois, ele começa a dizer assim, e que não me acharam no templo, discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Paulo mostra essas coisas. Do verso 14 então em diante, até o verso 16, Paulo vai fazer uma confissão. E aí a impressão que dá é tipo assim, olha, então tem alguma coisa daquilo que os judeus falam que é verdade? Existe alguma coisa nessas acusações que Paulo vai acatar e falar assim, não, realmente eu sou isso que eles falaram. E aí é quando Paulo vai fazer uma confissão pública. Veja a confissão dele. Porém, eu confesso ao Senhor. E agora ele vai falar aquilo que ele vai confessar. Que segundo o caminho, a que chamam de seita, de caminho herético, assim, através desse caminho, eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também eu me esforço,
por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então Paulo aqui agora, ele nada mais vai fazer do que confessar a sua fé. Ele falou assim, olha, a única coisa que eu posso dizer, que talvez eles tenham a dizer sobre mim, é que eu creio conforme as palavras de Jesus, porque eles falam da seita dos nazarenos. E aí quando Paulo usa essa expressão, segundo o caminho, era uma identificação direta com Jesus, porque talvez você não saiba, mas no livro de Atos, todas as vezes que eles falam do caminho, eles estão se referindo aos discípulos que seguem a Jesus Cristo. Eles não eram diretamente chamados de cristãos e discípulos, mas eles eram chamados do caminho, aqueles do caminho, que seguiam o caminho qual que era? Era o caminho de Cristo. Então quando Paulo fala isso, ele está dizendo aqui, ó, eu nada mais sou do que um seguidor de Jesus Cristo, é isso que eu sou, e disso eles podem me acusar, eu não nego, se há uma acusação aqui, ó, ele é um crente, então eu sou crente, aqui a acusação é verdadeira. A pergunta é, né, quando eu vi Paulo fazendo essa confissão, eu já logo pensei, será que as pessoas poderiam nos acusar de ser crentes? Ou elas iriam nos acusar, assim, você não é crente não. Ou elas iam falar assim, não, ele é crente, ela é crente, só fala de Jesus, só fala da ressurreição, só fala de perdão de pecados, não sabe falar de outra coisa, só fala de Deus. Essa acusação pode ser feita contra nós? Uma pergunta interessante, né? Então, quando Paulo ele vai falar essas coisas, o que ele está confessando na verdade? Ele falou assim, olha, eu adoro o mesmo Deus que vocês. Porque ele diz assim, ó, o Deus dos nossos pais. Ele está fazendo uma ligação com a fé histórica dos judeus. A segunda coisa que ele vai dizer, ele falou assim, ó, eu acredito nas mesmas verdades que vocês, porque eu acredito nas leis, na lei e nos profetas, eu sigo a mesma escritura. Ele vai dizer, eu compartilho da mesma esperança, porque eu creio na ressurreição dos mortos, e eu faço de tudo para andar com a minha consciência pura, para manter a mesma ambição de olhar para essas coisas com fé em Deus. Então Paulo, ele professa sua fé publicamente, e quando ele faz isso, ele está falando o quê? Automaticamente, ele está fazendo um contraste com os judeus, falando assim, olha, na verdade vocês não estão seguindo Jesus, porque a fé cristã, ela nada mais é do que uma continuação do judaísmo, e também uma descontinuação, né? É até um assunto da teologia que nós chamamos continuidade, descontinuidade, é um assunto teológico. O que do Antigo Testamento descontinua? E o que do Antigo Testamento continua? É uma das coisas importantes de se entender. Então, quando Paulo fala isso, ele está falando nada mais que isso. Olha, eu apenas segui a transição que Deus nos levou a viver por meio de Cristo. Cristo é o prometido, o Messias. Então, aqui nós temos uma aplicação importante. Não tenha medo ou vergonha de professar a sua fé, de declarar publicamente que você crê em Jesus Cristo, de falar dele para as pessoas, de se posicionar como um cristão, né? Eu lembro até hoje, eu trabalhava num lugar, muitos anos antes de estar integralmente na obra, e aí depois de alguns meses, conhecendo um rapaz, numa conversa aleatória, ele falou assim, não, porque eu vou numa igreja ali, eu sou evangélico há tantos anos. Eu falei, como assim ser evangélico? Eu tô tanto tempo aqui, a gente fala de Deus, você nunca fala nada. Ser evangélico? Aí depois eu fiquei pensando, falei assim, é assim que os evangélicos vivem na sociedade, será? É quase um 007, ninguém pode saber que eu sou crente. Eles não vão me descobrir, porque senão eu vou ser preso. A gente vive numa sociedade livre, nós podemos falar de Jesus para as pessoas. Então não tenha medo nem vergonha, né? Se eu não me engano, é Hernandes Dias Lopes comentando aquele capítulo de Romanos, capítulo 1, que Paulo fala, né? Eu não me envergonho do evangelho. Ele diz assim, que em relação a isso existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que se envergonham do evangelho, têm vergonha de falar que é cristão, tem vergonha de falar que segue a Cristo.
aqueles que são a vergonha do evangelho, que na verdade quando eles falam que é evangélico, você fala assim, meu Deus do céu, as pessoas vão rotular essa caricatura com a igreja. E aqueles que não se envergonham, que falam publicamente, que não têm medo, que anunciam a sua fé explicitamente, publicamente, que falam de Cristo, é para isso que nós fomos chamados. Na verdade, irmãos, se tem uma das coisas que o livro de Atos quer nos ensinar é isso, que todos nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. O capítulo de número 1 de Atos, verso 8, que é o capítulo chave do livro de Atos, ele diz, e sereis minhas testemunhas. Não falar de Cristo, não sermos testemunhas do Senhor, é um contrassenso daquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para pregar Cristo. Dos versos 17, irmãos, ao verso 21, Paulo vai fazer uma explicação dos fatos, como de fato eles aconteceram, né? Falando que ele não era um profanador, mas ele era um servo de Deus, que ele só foi até Jerusalém para fazer uma obra de caridade, levar dinheiro para os seus irmãos, e que ele foi servir a Deus em culto. E aí ele mostra o que nesses versos? Eu quero passar rapidamente aqui para nós irmos para as aplicações. Ele vai falar o que? Olha, as pessoas que me acusaram, elas não estão aqui. Isso era uma inconsistência no julgamento. Imagine que você está sendo acusado e a testemunha não aparece. Assim, ó, caso encerrado. É isso, advogados? A testemunha não foi no dia do depoimento? Ué, a testemunha que fez a acusação, que tinha que estar aqui para falar, ela não veio. Então, caso encerrado. E é isso que Paulo está falando, assim, ó, aqueles que me acusaram lá, eles não estão aqui. Eles não podem me acusar. E a segunda coisa que Paulo mostra da inconsistência é que ele lembra que ele foi julgado por uma coisa, por ele pregar sobre a ressurreição de Jesus. E aí ele fala assim, olha, isso eu me lembro bem, isso aconteceu lá, né? Houve um conflito e eu fui inocentado. Porque quando ele fala da ressurreição no Sinédrio, quem que eram os juízes? Os fariseus e os saduceus. Eles se dividiram e eles falaram assim, ele é inocente. Aí Paulo falou assim, por que eu ainda estou aqui sendo julgado? Se as testemunhas contra mim não estão presentes, e se no Sinédrio eu fui inocentado, por que eu estou sendo julgado? Paulo faz isso, e Félix percebe todas essas inconsistências, né? E por isso Paulo não é condenado também. Paulo vai mostrar para nós que ele tinha uma convicção plena na ressurreição de Cristo, e era isso que mantinha ele seguro. Porque quando ele falou assim, olha, eu creio na ressurreição e eu tenho me esforçado a viver de acordo com essa verdade em pureza. Paulo não está preocupado, não está angustiado, ele está tranquilo. Porque ele sabe que Deus cuida dele, que se ele vier a ser condenado ou até mesmo morrer, ele tem uma promessa de vida eterna. Ele está diante dessa situação sabendo que no final, a palavra de Deus, ela vai triunfar sobre todas as coisas. E aí por fim, quando nós chegamos dos versos 22 a 27, nós vemos que o governador Félix, do verso 22 a 23, ele adia o julgamento. Por um momento ele fica interessado em ouvir o evangelho, e ele vai até Paulo. Paulo prega para ele, e é curioso, que aqui, olha aí na sua Bíblia, no capítulo 24, a Bíblia vai dizer que a pregação de Paulo, no verso 25, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, sobre o domínio próprio, e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. Isso aqui é interessante, porque Paulo, quando muitas vezes ele ia anunciar o evangelho, ele adotava outras maneiras, outras formas. Mas quando ele vai falar com Félix, ele contextualiza a pregação para o seu único ouvinte, junto com Drúzila, né, que era a sua esposa. A primeira coisa que Paulo fala é sobre justiça, porque Félix era um governante que não praticava justiça. Ele era opressivo, havia muitos conflitos, por isso que as palavras de Tértulo são mentirosas. A segunda coisa é que ele vai falar sobre domínio próprio. Drúzila
ela era esposa de outro homem, e ele usa um mágico, ele usa artimanhas para seduzir ela e roubar ela do seu antigo marido. E Félix também estava no seu terceiro casamento. Então quando ele fala de domínio próprio, o que ele está querendo gerar em Félix? Ele falou assim, olha, você não é um bom governante, você não tem domínio próprio, você é reprovado também diante de Deus, e tem uma última coisa que você precisa saber, Félix, Deus vai julgar você. Você acha que é você que está me julgando, mas no final é Deus quem julga você. Você está debaixo do tribunal de Deus, Félix. Nenhum governante, nenhum homem está acima da lei de Deus. Todos serão julgados por Deus. E no final, a palavra de Deus, que é perseguida, que está muitas vezes sendo julgada por esse mundo, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer, ela vai triunfar, e Deus vai permanecer como verdadeiro, como diz a Escritura, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Uma coisa que é interessante também, é que, quando nós olhamos para Paulo pregando, e Félix entende a mensagem, fala que ele fica com medo, a gente percebe uma verdade, muitos tremem diante da verdade do Evangelho, mas não mudam o coração. E a gente percebe que sempre vai haver ouvintes interessados, que simpatizam com a pregação, mas nunca se converteram e nunca se comprometeram com ela. Félix era esse tipo de ouvinte. Ele entendeu o Evangelho, mas ele nunca foi regenerado. Ele queria ouvir Paulo, mas ele nunca se comprometeu com a mensagem que Paulo pregava. E muitas vezes isso vai acontecer no meio da igreja. As pessoas vão passar anos ouvindo o Evangelho, elas vão estremecer no seu coração, elas vão muitas vezes ficarem com medo dos assuntos que elas ouvem, elas vão ter pequenas e súbitas mudanças temporárias, mas elas vão voltar a desprezar o Evangelho. Por quê? Porque elas não se comprometeram com o Evangelho. Félix passou 2 anos ouvindo Paulo, e no final o texto bíblico diz que troca o governo, ele não solta Paulo. Por quê? Porque apesar de ouvir todas as coisas, Félix, ele escolheu amar o seu próprio pecado. Félix não quis abrir mão do dinheiro, porque era isso que ele queria de Paulo. Félix não quis abrir mão do sexo, porque era isso que ele tinha com as mulheres que ele tinha. Félix não quis abrir mão do poder. Essas 3 palavrinhas, né, que nós temos até livros e assuntos: dinheiro, sexo e poder, governando o coração daqueles que não querem se submeter a Cristo. Então, Félix é exatamente esse tipo de homem, que não se submete ao Evangelho, embora ele tenha se tornado um excelente ouvinte, ele tinha um dos maiores pregadores à sua disposição o tempo todo, mas ele nunca se converteu, mesmo depois de ouvir Paulo, talvez muitas e muitas vezes. Olhando para aquilo que esse texto nos ajuda sobre Cristo, né? Para nós encerrarmos. Quando nós olhamos, irmãos, nós percebemos que a postura de Paulo, a maneira como ele prega, como ele ensina, nos mostra que o cristianismo, ele é seguir, andar e viver como Cristo e debaixo do seu ensino. O cristianismo para nós, ele não é um moralismo, ele não é uma religião, ele não é uma tradição simplesmente, ele não é uma filosofia, mas ele é o hábito de nós andarmos e procurarmos ser como Cristo foi todos os dias. O cristianismo, no final das contas, é nós amarmos e conhecermos uma pessoa, que é Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós aprendemos quando nós olhamos para esse capítulo número 24, é que toda a Escritura, irmão, sem exceção, ela é sobre Jesus. Ela aponta e ela se cumpre em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse, quando ele fala: olha, eu sigo Deus dos nossos pais, eu creio na lei e nos profetas, e eu sigo o caminho. É isso que Paulo estava falando, que ele já fez outras vezes em Atos. Ele está apenas falando assim: olha, toda a Bíblia aponta para Cristo, e ela fala sobre Ele. Se nós estudamos, lemos as Escrituras e no final isso não nos leva até Cristo, nós estamos fazendo errado. Se no final, quando nós nos debruçamos diante das Escrituras e nós não encontramos a Cristo, nós estamos fazendo errado. Porque no final a palavra de Deus nos é dada para que nós possamos cada vez mais conhecer Ele e prosseguir em conhecer. Cristo, irmãos,
Ele é o Senhor da nossa consciência. Você percebe que Paulo, quando ele está sendo julgado, ele não está preocupado com a opinião pública. Ele não está preocupado com a política de Félix. Ele não tem medo de perder a sua vida. Ele não está preocupado em agradar as pessoas. Na verdade, Paulo, ele não era um bajulador. Ele mesmo já disse isso em Gálatas. Ora, se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo não procurava agradar pessoas. Paulo só tinha uma preocupação: eu tenho que agradar a Deus. E se agradar a Deus significa pregar contra o pecado desse governador, que entre aspas tem o poder de me libertar, eu vou falar contra o pecado dele. E vou ficar preso, mas eu vou ser fiel a Deus. Paulo tinha Cristo como governante da sua consciência. E ele vivia em paz com isso, ele não vivia angustiado. Uma outra coisa que leva a esse mesmo ponto é que Cristo, de fato, ele é a segurança absoluta da nossa vida. Porque Paulo fala da ressurreição. Por que Paulo não tem medo da morte? Na verdade, ele fala que morrer é lucro. Parece louco. Mas ele entendia que estar com Cristo vai ser infinitamente melhor do que estar em qualquer outro lugar. E Paulo era aquele que mais entendia sobre isso. Ele conhecia Cristo. Ele desfrutava de Cristo todos os dias. E no final, uma última coisa, é saber que Cristo e a sua palavra, ela sempre vai vencer os seus opositores. Paulo disse em 2 Timóteo 2,9, quando ele estava preso: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Em 2 Coríntios 13,8, ele diz: ninguém pode contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Também também nós vemos em Mateus 16,18, que quando Jesus fala para Pedro edificar a sua igreja, ele diz: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. E também em João capítulo 1, ele vai dizer: entre luz e trevas, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Essas palavras, esses versos que eu estou citando, elas mostram apenas uma coisa: que por mais que muitas vezes a igreja seja perseguida, os servos de Deus sofram, eles sofram exclusões, eles sofram mentiras, injustiças, ou até mesmo morte, no final a palavra de Deus continua vencendo, e o nosso exemplo supremo é Cristo. Porque Cristo, quando ele estava na cruz, qualquer homem que olhava para ele zombava: desce da cruz, você não é o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. E lá estava Cristo, diante do Sinédrio, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante dos romanos, diante dos judeus, mas ele morreu. E aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade foi a maior de todas as vitórias. Deus sempre vence no final. Colossenses 2,15 vai dizer que na cruz Cristo estava despojando, tirando, arrancando os principados e as potestades publicamente e expondo eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo vence. No final a palavra de Deus vence. Os apóstolos que morreram, na verdade, venceram. A igreja que sofreu ao longo dos séculos, no final ela é vitoriosa. Ela milita agora, mas ela será a igreja retumbante, gloriosa na eternidade. Você pode sofrer hoje. Você pode sofrer hoje. Mas lembre-se que a Bíblia declara a sua vitória, que no final você estará para sempre com Cristo, e nenhum dos seus inimigos, nenhum dos seus adversários, nem doenças, nem morte, nem pecado, nem um Satanás, nem o mundo, nem os seus inimigos, nem os nossos algozes, nenhum deles vão triunfar sobre nós, porque Cristo já venceu por nós, aleluia. Confie em Cristo, e somente nele, porque quem anda com Cristo, sempre vence.